Eu perdi uma amiga por causa de um aborto clandestino. Já faz muitos anos, eu tinha 14, na época ela tinha 15. Falta de informação, apoio. Enfim, ela tinha 15 anos, o namorado 19, aí ela engravidou. E o cara falou pra ela que não tinha nada a ver com isso, que ela era uma idiota de engravidar e que ela que se virasse para tirar o filho. Aí ele levou ela pra clínica, largou ela na porta, foi embora. Acho que ela ficou lá umas 5 horas entre ser atendida, enfim. Aí de repente ela me ligou chorando, desesperada, pedindo pra eu ir buscá-la, que ela tava passando mal. Eu não sabia o que fazer, né? Aí eu liguei pra um amigo que era maior de idade e tinha carro, e ele levou a gente até lá. Quando eu cheguei, gente, um lugar imundo. Ela sentada no chão, em cima de uma poça de sangue dela mesma, assim. Aí a gente percebeu que ela estava com uma hemorragia, levamos ela para o hospital correndo. Aí a gente chegou lá no hospital, os médicos atenderam, conseguiram controlar a hemorragia, mas ela acabou morrendo por infecção, por causa dos instrumentos que eles usaram para fazer o aborto, acabou perfurando o útero dela em vários pontos, e aí não teve o que fazer. A questão do aborto hoje é muito complicada, muito discutida, em função principalmente do fato de que a ciência não sabe ou não tem a definição de quando começa a vida. É muito difícil se definir quando a vida começa. Existe um conceito antigo de que a vida começaria no momento da concepção. Esse conceito hoje, em grande parte, é questionado, e para explicar isso eu queria fazer um paralelo com a questão da definição da morte, que apesar de não ser tão óbvia quanto a da vida, é um conceito também que não é muito fácil de ser definido. Por quê? O conceito antigo de morte era a parada cardiorrespiratória, ou seja, quando o indivíduo não respira mais, o coração não bate mais, o indivíduo é considerado morto. E de algumas décadas para cá, em função dos transplantes, criou um conceito de que a vida termina a partir do momento em que não existe mais função cerebral. Hoje, legalmente, se considera um indivíduo morto a partir do momento que existe comprovação de que não existe função cerebral. Em função disso, hoje em dia se discute se a vida também não começaria a partir do momento que existe função do cérebro. A partir disso, então, algumas pessoas hoje defendem, mas eu quero deixar claro que não existe nenhuma definição a respeito disso, defendem que a vida começaria a partir do momento que existe formação do sistema nervoso central, ou do tubo neural do embrião. Isso se dá início em torno da 4ª, 5ª semana de gestação. Ou seja, a partir desse conceito, então, aquele embrião que antes dessa fase tem um aglomerado de células que não teria vida, e a partir do momento que ele passa a ter o sistema nervoso se formando, ele seria considerado um ser vivo. A pergunta é fácil, né? A resposta é difícil. Mas eu acho que tem casos que tem que ser legalizado o aborto em alguns casos. Tem casos aí que geralmente a mulher é violentada por um bandido, uma coisa assim, então aí já é uma coisa comprovada, deve ser legalizado nesses casos. Mas acho que não abertamente também, não pode ser abertamente, senão acho que bagunça muito também, né? Eu sou a favor do aborto, né, por algumas questões. Primeiro, eu acho que a mulher tem direito de controle sobre o próprio corpo. Segundo, eu acho que é uma questão de saúde pública, no qual, sabe, não devia ser dado espaço a moralismo, seja ele religioso ou ético. Sabe, o fato é, a mulher quando precisa abortar, elas abortam. Você tem milhares de mulheres que morrem por ano devido ao aborto ilegal. Mortes que poderiam ser evitadas se você tivesse a legalização e a presença e controle do Estado sobre a prática. Eu sou contra o aborto, porque eu acho que uma atitude inconsequente não deve ser paga com uma vida de uma criança inocente. Eu achava profano uma mulher não querer ter filho e o filho tinha que ser biológico. Eu era cheia de preconceitos e amarguras, não aceitava quem era diferente. Mas fundamentalmente eu sou a favor da vida e de repente me vi num local errado. Bom, hoje, graças ao meu estudo, aos meus professores, analiso a penalização desse ato. E desde que a lei é burra, omissa,
abjefa, não pune, não educa, nem medo dá. Por que tem uma lei assim? E por que desejar a morte de quem aborta? Passei a ver que quem o faz porque realmente é o seu último recurso. Talvez, se nosso país não fosse tão preconceituoso, eu teria uma visão menos dramática da coisa. Paguei R$600 do meu bolso, mais 300 de medicamento e 280 de vacina, porque meu RH é negativo. Meu ex não comprou nem uma aspirina pra mim. Pessoas que me ajudaram foram 2 amigas. Inclusive, fiquei 2 dias na casa de uma delas para me recuperar. Olha, de início eu confesso que foi um alívio não estar mais grávida. Mas depois veio um peso tão grande. Um peso que não seria ainda por uma convicção sou pró-aborto ou anti-aborto. É muito mais íntimo. Muito mais denso que tudo isso. Eu não gosto nem de pensar em tudo que aconteceu comigo. Olha, eu não sei se eu já faria diferente ou não,